Boa tarde, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Espero que vocês estejam tudo bem. Estamos aqui para dar início às nossas aulas. Semana passada a gente fez um questionário, onde a gente investigou qual seria a melhor forma de vocês receberem as atividades, né? Ficou entre a aula do Meet e as aulas gravadas. Hoje eu vou estar mandando para vocês de forma gravada, mas semana que vem a gente está lá no Meet para tirar as dúvidas dessa atividade, caso ainda fique alguma, certo? O que é que nós vamos iniciar? Primeiramente vamos conhecer um pouco, né? Então o nosso primeiro capítulo vai falar de um assunto que vocês conhecem muito bem, são múltiplos e divisores. Múltiplos vem de multiplicação, né? Com aquela operação que você multiplica um número, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, então ele é múltiplo de um número, né? E os divisores, como o próprio nome diz, são números que vêm da origem da divisão, são números que têm uma divisão exata, correta, certo? Então, o nosso tema, né, do Pequeno Príncipe, ele relembra até essa parte aqui, ó. O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que giram em torno do Sol. Sob a influência de sua força gravitacional, em 2006, os corpos do Sistema Solar foram classificados pela comunidade científica em 8 planetas, 5 planetas anões e uma infinidade de pequenos corpos, como asteroides e cometas, ao girar em torno do nosso Sol. Cada planeta descreve uma trajetória chamada órbita. Mercúrio, por exemplo, leva 88 dias terrestres para completar sua órbita, enquanto Júpiter e Urano demoram aproximadamente de 12 a 84 anos terrestres, respectivamente. E o nosso visitante, que a cada 76 anos passa aqui na nossa Via Láctea, é o nosso cometa Halley. Mas o que danado isso tem a ver com matemática? Geografia, matemática? Não. Estamos falando de datas, de números, né, que tem uma forma contínua, ou seja, tem uma contagem correta. Por exemplo, um dia ele tem exatamente 24 horas. Né? Então, o nosso dia terrestre tem 24 horas. Então, ele tem um ciclo de contagem numérica exato. A mesma coisa como citou aqui Júpiter e Urano, que tem entre 12 e 84 anos para dar uma única volta. Ou seja, a Terra gasta 24 horas para dar uma volta, né, em torno do Sol, e os nossos vizinhos gastam 84 anos, no caso ali de Júpiter e Urano. E o cometa Halley, né, todo mundo conhece, é um corpo celeste bem famoso, né, que a cada 76 anos está visitando a nossa galáxia e a gente consegue visualizar. Mas o que tem a ver isso com o nosso assunto? Múltiplos e divisores. Multiplicação, né, como o próprio nome diz, é uma forma mais rápida de você conseguir um resultado de várias adições. E a divisão você consegue dividir isso de forma correta. Vamos entender. Múltiplos de um número natural, ou seja, número natural quer dizer que são números inteiros completos. Uma divisão de um número natural é exata, temos que o dividendo é o múltiplo do divisor e do quociente. Veja um exemplo. 20 dividido por 5 é igual a 4. Se nós dividíssemos 20 por 4, seria igual a 5. 20 é múltiplo de 5 e de 4, ou seja, ele é dividido pelos dois números e os dois dão uma divisão exata, certo? Então, lembrando do assunto de divisão, é isso. Uma divisão exata é quando o resto é igual a zero, ou seja, não sobrou nada. Então, a gente só pode considerar que o número ele é múltiplo, né, quando eu consigo fazer essa divisão e essa divisão é exata. Início. Veja como podemos obter os múltiplos de determinados números. Início. Escolha um número natural qualquer, multiplique o número escolhido por um número natural e o resultado obtido é um múltiplo dele, certo? O zero é múltiplo de qualquer número natural e todo número natural é múltiplo dele mesmo. Daí é o que nós chamamos de MMC, mínimo múltiplo comum. Observe alguns múltiplos de 3 e de 5, ou seja, o que é um múltiplo de 3? Quer dizer que ele vai estar sempre aumentando de 3 em 3, ou seja, 0,
né? Lembra lá que 0 é o múltiplo de todos, né? Então, o múltiplo de 3, então ele é múltiplo dele mesmo, então vai o 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 3, 18, 18 mais 3, 21, ou seja, está sempre aumentando, ou seja, a adição aí está sempre sendo de 3 em 3, porque múltiplos de 3. A mesma coisa é quando eu tenho um múltiplo de 5. O múltiplo de 5 vai ser o número o final 0, né? Vai estar aqui. Então, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20. Ou seja, está sempre aumentando de 5 em 5, né? Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Lembram da tabuada? Então, isso é multiplicar. Por isso, o nome é múltiplo. Ou 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Que é os múltiplos de 3. Então, múltiplos nada mais do que uma multiplicação que vai estar aumentando sempre na quantidade exata daquele número que você está fazendo a multiplicação. Ou seja, se é 3, aumenta de 3 em 3. Se é 5, de 5 em 5. Se fosse 7, de 7 em 7. 0, 7, 14, 21. Então, os números destacados, 0, 15 e 30, correspondem aos múltiplos de 3 e 5. Como assim, professor? Por que ele corresponde aos múltiplos de 3 e 5? Porque os dois aparecem na divisão, ou seja, 0 divide todos eles. O 15 aparece no múltiplo de 5 e aparece no múltiplo de 3, assim como o 30, que aparece no múltiplo de 5 e aparece no múltiplo de 30. E se a gente continuasse, a gente iria encontrar outros múltiplos que pertenciam aos dois, tanto ao 3 como ao 5. Então, o menor múltiplo, diferente de 0, de 2 ou mais números naturais, não nulos, é o que nós chamamos de mínimo múltiplo comum, ou seja, o famoso MMC desses números. Certo? Vou afastar aqui para a gente ter uma historinha. Em uma indústria, a revisão de determinada máquina ocorre a cada 4 semanas e de outra máquina a cada 6 semanas. Observe aí que você tem dois números, de 4 em 4, ou seja, a cada 4 semanas uma máquina faz uma revisão periódica e a segunda máquina faz de 6 em 6 semanas. Sabendo que em determinado dia essas duas máquinas foram revisadas, depois de quantos dias ou quantas semanas elas serão revisadas novamente no mesmo dia. Ou seja, o que é que ele quer que faça aqui? Lembra do exemplo lá do 3, do 0, do 15 e do 30? Né? São múltiplos comuns, a 3 e a 5. Aqui ele vai querer encontrar os múltiplos comuns de 4 e 6. Certo? Então, para resolver isso, nós vamos, para resolver esse problema, é necessário encontrar o MMC, mínimo múltiplo comum. De quem? De 4 e de 6. Porque os múltiplos eu já sei. Os de 4 são quem? É 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Ou seja, está aumentando de 4 em 4. Os de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Está aumentando de 6 em 6. Para encontrar o MMC, né? E aqui já tem a respostinha que é igual a 12. Temos que, você observa que tem 12 lá e 12 em cima. Temos que, após 12 semanas, duas máquinas serão revisadas no mesmo dia. Novamente. Por que eu coloquei essa divisãozinha aqui? Para que a gente entenda o cálculo. 4 e 6, né? Então, para você fazer o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, você vai dividir sempre isso por o que nós chamamos de números primos. O número primo é aquele número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, no caso aqui, eu vou usar o menor número primo e o único número par que é primo, que é o 2. Por quê? 4 divide por 2 e 6 também divide por 2. Então, 4 dividido por 2 vai ser 2, 6 dividido por 2 vai ser 3. Observe que eu tenho 2, que continua sendo dividido por 2, e o 3 não pode ser dividido. Como eu tenho 2, eu vou continuar dividindo por 2
para a gente zerar. Então, 2 dividido por 2 vai ser 1. E o 3 eu vou repetir no meu MMC. Então, qual é o próximo número primo? É o 3. 3 só tem divisor o 1 e ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, 1 e 1 fechou a nossa operação. Aí, de onde vem aquele 12 ali, professor? Da multiplicação. Lembra que é múltiplos? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, isso é o que eu chamo de encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois elementos, certo? Então, esse é o nosso assunto que a gente vai estar iniciando. Observe que é o 12, né? E o 12 que são os elementos comuns que estão ali. Então, essa divisão, como eu disse a vocês, ela sempre vai ser por números primos. Um número primo tem apenas 2 divisores, como eu falei, né? O 1 e ele mesmo. Eu vou dar o exemplo de alguns números primos comuns, que é o que você vai mais usar para fazer essa divisão. Grave bem esses números, que necessariamente não importa o tamanho da divisão, vocês sempre começam por eles, né? Então, são os números primos mais comuns que a gente utiliza em divisões. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 3... reticência, porque nós temos outros números primos, mas para esses pequenos cálculos que a gente vai fazer, geralmente esses números que nós temos aqui, eles conseguem dar conta da resolução de qualquer resposta que a gente vá utilizar nessa introdução, certo? Então, lembrando, números primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, ok? E vamos lá. Então, para a gente entender melhor, né? Para a gente entender melhor essa atividade, vamos encontrar os múltiplos e os números naturais. Vocês vão encontrar esses múltiplos e vão enviar para mim como? Vou enviar através do link do Google Formulário, certo? Que eu vou mandar para vocês. E vocês vão estar encaminhando para mim as respostas. Qualquer dúvida, não entendeu, retorne lá no vídeo, assista a aula com calma. Se ainda persistir as dúvidas, só entrar em contato comigo no privado e perguntar para que eu tire as dúvidas, ok? Então vamos lá. O número 1 diz o seguinte, observe os números, vocês observam que tem aí o 51, 49, 33, o 60, o 44, 35, 58, 93, 98, 77, 96, 100 e 52. Então, desses 14 números que eu dei a vocês, vocês vão me tirar quais desses números são múltiplos de, ou seja, são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 5, por 7 e por 10. Por 2 eu já tive. Então, todo número par é dividido pelo 2. Então, nós temos, desses números aí, eu já respondi a questão número 1. Ou seja, o 8 é dividido por 2. O 44 vai ser dividido por 2, ou seja, ele é múltiplo. O 52 vai ser múltiplo de 2. O 58 também vai ser múltiplo. O 60, o 90, o 96 e o 100. Observe bem, você vai estar trabalhando sempre com duas operaçõezinhas básicas para ter certeza. Como é que eu encontro o 1? Dividindo. A divisão tem que ser o quê? Exata. Então, quem é dividido por 3? Eu posso dar um macetezinho para vocês. Por 3, toda vez que você tiver um número e você somar ele e der um número, eu tenho 51. 51 é um número grande. Aí, se eu não quiser fazer a continha, eu posso somar. 5 mais 1 dá quanto? 6. 6 dividido por 3, divide. Logo, 51 também será divisor de 3, ou seja, ele é um múltiplo. 33 é 3 mais 3, 6. É divisor de 3. Então, você faz a divisão e coloca. O número 5. O número 5, para ser dividido por 5, é bem fácil de eu entender. O número tem que ter final 0 ou 5. Então, se você olhar os números que você tem, por exemplo, o 35 é final o que? 5. Vai ser dividido por 5. O 100, o final dele não é 0, então é dividido por 5. E assim por diante, certo? Então, você vai olhar se é dividido por 4, se é dividido por 7, se é dividido por 10, certo? Então, você vai sempre estar observando essas operações. Esse é o número 1. O número 2, né? O número 2, você vai observar aqui, tem dois problemas. Diz o seguinte, Catalinha demora cerca de 9 minutos para dar uma volta completa correndo em uma pista. Então, ela gasta 9 minutos para dar uma volta. Mantendo o ritmo,
quantos minutos aproximadamente ela levará para dar 3 voltas? Então, multiplicação. 3 vezes 9 dá quanto? E 5 voltas, mesma coisa. 5 vezes 9 vai dar quanto? Então, terei as duas quantidades de minutos. O de baixo, a letra B, ele faz algumas afirmações. E você vai responder se sim ou se não. Tiago coleciona figurinhas para compor um álbum, sabendo que o álbum ficará completo com 180 figurinhas e que tem a mesma quantidade de figurinhas a cada página. É possível que esse álbum tenha 6 figurinhas por página? Então o que é que você faz? 180 você divide por 6. Se dividir e não sobrar resto, sim. Se sobrar algum resto, ela não é uma divisão, ou seja, consequentemente não vai ser múltiplo. A mesma coisa vai fazer com 14. Faz a divisão, a operaçãozinha e me diz 180 dividido por 14? Sim ou não? E 180 dividido por 15? Sim ou não? Certo? Então você vai estar colocando as operações para a gente entender. O número 3, você vai observar aquela mesma lógica que eu ensinei a vocês. Indiquem quais itens há uma corda que não apresenta sobra, ou seja, para ser múltiplo não pode ter resto. Então, sobrando quando cortada somente em pedaços, cuja medida de comprimento é 4 metros, assim como não apresenta sobra quando corta somente em pedaços, cuja medida de comprimento é 6 metros. Então aí, se liguem na questão, certo? Por exemplo, o número 30, ele terá que ser dividido ao mesmo tempo por 4, sem sobrar resto. A gente sabe que 30 dividido por 4 vai sobrar um resto, então não é. 30 dividido por 6 dá 5. Eu consigo dividir sem sobra com 6, mas não consigo por 4. Então, a alternativa A vai ser uma questão a ser marcada? Não, porque a questão quer que eu divida os dois números exatos, ou seja, tem que ser múltiplo, tanto de 4 como de 6. Se eu pegar o 48, 48 dividido por 4 vai ser exato. Se eu pegar 48 dividido por 6, também vai ser exato. Então, 48 vai ser múltiplo de 30. 48 vai ser múltiplo tanto de 4 como de 6. Então, nesse caso aí, você pode estar fazendo, ok? Então, gente, até a próxima aula. Observe que abaixo do vídeo vai estar o link para que vocês possam responder. Só respondam a atividade quando vocês assistirem um vídeo. Se ficou alguma dúvida, retome para vocês poderem fazer os cálculos, ok? Tchau, tchau, galerinha, e até a próxima aula.